Olá, pessoal! Essa é a nossa última aula sobre a parte de responsabilidade. E nela vamos tratar sobre a responsabilidade penal ambiental. A responsabilidade penal ambiental está prevista na Lei 9.605 de 1998. Essa lei se divide na parte geral, que vai do artigo 2º ao 28, e que trata de aspectos gerais da aplicação penal na esfera ambiental, e a parte especial, que no artigo 29 a 60 trata especificamente dos crimes ambientais. Nesse rol de artigos, o 29 ao 60, que vocês vão encontrar as condutas tipificadas como crimes ambientais. Se vocês me perguntarem, só na Lei 9.605 de 98 que eu vou encontrar os crimes ambientais? A rigor, a resposta é não. Porém, ela congrega, vamos dizer que 99% de todos os crimes ambientais. Os outros vão ser crimes muito específicos que vão estar previstos ou no Código Penal, relacionados, por exemplo, à água potável, ou ainda a questões nucleares. Mas o grosso mesmo, o que vai ser a aplicação de vocês como engenheiros ambientais vai estar aí nessa lei. Diferentemente da responsabilidade administrativa, que vocês vão ter que sair por aí procurando as leis, na penal, o grande foco de vocês vai ser a 9605 de 98. Eu ainda tenho dentro dessa parte especial o artigo 70 a 76, que fala das infrações administrativas. Lembram da nossa aula de responsabilidade administrativa? E aí vão ser alguns aspectos gerais que depois foram interiorizados pelo decreto 6514 de 2012 e regulamentados por esse decreto. Uma coisa que é importante dizer para vocês, pessoal, é que vocês não podem confundir o que está previsto no artigo 29 a 69 com o que está previsto no decreto 6514 de 2012. Em alguns casos, as condutas tipificadas como infração administrativa e as condutas tipificadas como crimes ambientais são verdadeiros espelhos. A redação dos artigos é praticamente a mesma, mas vocês têm que saber fundamentar o que é crime e o que é infração. Até porque se vocês estiverem atuando, por exemplo, num órgão ambiental, vocês não podem se confundir e colocar como embasamento no auto de infração administrativo um artigo que especifica uma conduta que é reconhecida como crime ambiental, porque o órgão administrativo não tem competência para julgar matérias relacionadas a crimes ambientais. E aí vai uma diferença importante. A responsabilidade penal ambiental, ela vai ocorrer no âmbito judiciário, assim como a responsabilidade civil ambiental. E diferente da responsabilidade administrativa, onde ela é abordada por quem? Por aqueles órgãos executores do CISNAMA, tá? Bom, o que o artigo 2º fala dessa lei? Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia evitá-la. Esse artigo 2º define quais são os sujeitos ativos dos crimes ambientais. E ele define esses sujeitos ativos como todos aqueles que concorrem de qualquer forma para a execução desse crime, seja baseado numa ação, ou seja, aquele que de alguma forma agiu para que o crime acontecesse, bem como a omissão. E aí é interessante colocar que a omissão se torna juridicamente relevante para o caso do diretor, do administrador, do membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que sabia de uma conduta criminosa de alguém e não impediu a prática, quando ele podia agir para evitar, tá? Então, pessoal, isso é muito importante. Então, essa responsabilidade penal ambiental, ela pode surgir tanto de uma ação como de uma
omissão. Outra questão que é importante da gente comentar é a seguinte: quando a gente está falando de responsabilidade penal ambiental, não há dúvidas na doutrina. A responsabilidade penal tem natureza subjetiva. E por que isso? Porque aqui no artigo 2º, se diz que incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Quando ele introduz esta questão da medida de sua culpabilidade, eu estou trazendo o elemento subjetivo da vontade. Então, aquela pessoa agiu ou com dolo ou com a culpa. E aí, como é que funciona isso? O dolo, ele tinha a vontade de fazer atingir aquele resultado, ou ainda ele agiu de forma negligente, imprudente ou imperita. A definição dos crimes dolosos está prevista no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Ele ocorre quando a gente quer o resultado das suas ações ou quando ele assume o risco de produzi-lo, que aí ele engloba tanto aquele dolo direto quanto o dolo indireto, que pode se dividir em alternativo e eventual. No alternativo, o agente prevê as consequências de seus atos e quer um dos possíveis resultados que a sua ação pode causar. Já no dolo eventual, o agente assume o risco de um possível resultado, pouco se importando se ele ocorre ou não. O inciso 2º do mesmo artigo caracteriza a culpa como o ato que ocorre quando o agente dá a causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, ele não tinha a real intenção de causar determinado resultado, mas as suas ações o levaram a esse resultado. Muito bem. Então, pessoal, a responsabilidade penal, ela sempre vai observar a finalidade do sujeito ativo ao realizar uma conduta causadora de dano ambiental. Se ele tinha essa intenção de causar esse prejuízo ao meio ambiente, a conduta vai ser classificada como dolosa. Se ele agiu com imprudência nos seus atos, ou se o resultado adveio de uma negligência, ou seja, de uma omissão ou imperícia, não há que se falar em conduta dolosa, mas sim culposa. E as penalidades vão levar em conta isso. Então, ela vai levar tanto a questão da gravidade do fato, né, os antecedentes do infrator, a situação econômica. Então, todos esses elementos vão ser considerados no momento de aplicar a pena. Então, uma coisa é quando eu determino que aquela pessoa agiu com dolo e a culpa, e na hora de aplicar essa penalidade, além de eu observar esse dolo e a culpa, eu vou levar em conta esses outros elementos que estão previstos no artigo 6º. Um tema que é bastante controvertido na esfera penal, pelo menos no âmbito doutrinário, é a ideia da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Se na responsabilidade civil e na responsabilidade administrativa essa ideia é amplamente aceita, no mundo jurídico, a doutrina tem certa resistência em aceitar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Contudo, quando se verifica a aplicação prática nos tribunais, a jurisprudência tem sido bastante uniforme no sentido de aceitar, sim, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porém, para que isso aconteça, tem que estar presentes os requisitos previstos no artigo 3º. O que diz esse artigo 3º? As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que para eu ter a responsabilidade penal da pessoa jurídica, o ato lesivo tem que ser praticado por uma decisão do representante legal ou contratual ou do órgão colegiado dessa pessoa jurídica, e essa decisão tem que ser sido feita no interesse ou benefício de sua entidade. Então, vão se excluir os atos isolados de funcionários. Se eu tiver presente esses dois requisitos que são cumulativos,
eu vou ter a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Lembrando que a responsabilidade nesse caso é subjetiva. Portanto, o ônus da prova de que o ato lesivo foi decorrente de uma decisão do representante legal contratual de seu órgão colegiado e que foi no interesse ou benefício de sua entidade, cabe a quem alega isso, que é diferente dos casos da responsabilidade civil, né, que é objetiva, ou mesmo da administrativa, onde há uma culpa presumida. Portanto, pessoal, é pacífico já que você pode ter responsabilidade penal da pessoa jurídica, e a gente teve uma mudança no entendimento recente com a decisão do STF, que acabou com a ideia da dupla imputação. O que era isso? O STJ entendia que para eu culpabilizar a pessoa jurídica, eu tinha que culpabilizar também os representantes legais contratuais ou do órgão colegiado na ideia da pessoa física. Isso não ocorre mais. Para vocês terem mais detalhes sobre isso, eu queria que vocês assistissem o vídeo da Advocacia Geral da União, denominado Teoria da Dupla Imputação, tá? Que está no Moodle já disponibilizado. Por fim, quando eu falo das penalidades relacionadas à tutela ambiental penal, eu tenho 3 tipos de penalidades: as restritivas de liberdade, as restritivas de direito e a multa. Então, dentro do âmbito das restritivas de liberdade, eu vou ter a reclusão, a detenção e a prisão simples. Nas restritivas de direitos, eu vou ter a prestação de serviço à comunidade, a interdição temporária de direitos, a suspensão parcial ou total de atividades, a prestação pecuniária e o recolhimento domiciliar. E, por fim, o meu último tipo de pena é a multa. Onde eu vou ver isso daí? Cada conduta tipificada como crime prevê as suas penalidades. Várias das infrações penais se sujeitam à Lei 9.099 de 95, visto que muitas delas têm pena máxima não superior a 2 anos ou multa. Dessa forma, elas são passíveis de transação ou permitem a suspensão do processo. A Lei dos Juizados Especiais alterou por completo o sistema processual penal do Brasil. Então, 70% dos crimes previstos no Código Penal poderiam ser regulados por ela. No caso das infrações penais ambientais, várias delas se sujeitam à Lei 9.099 de 95, já que possuem pena máxima não superior a 2 anos ou pena de multa. Dessa forma, elas são passíveis de transação ou admitem a suspensão do processo. Nesses crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a aplicação da Lei dos Juizados Especiais está prevista no artigo 27 da Lei 9.605 de 98. Nesses casos, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, somente vai poder ser formulada desde que eu tenha feito a composição do dano ambiental. Essa composição tem que ser feita de forma prévia, salvo se for comprovado a impossibilidade de fazer essa reparação. Já o artigo 28 da Lei 9.605 de 98 também vai prever a suspensão do processo nos moldes da Lei 9.099 de 95, sendo que a declaração de extinção da punibilidade vai depender de um laudo de constatação de reparação de dano ambiental, que é uma oportunidade de trabalho para engenheiros ambientais. Portanto, se o infrator se compromete a fazer algo, a punibilidade pode ser extinta depois que for verificado que ele realmente procedeu da forma que ele tinha se comprometido. Por exemplo, se ele se obriga a replantar uma área degradada, passado o tempo de suspensão do processo e verificado que ele honrou esse compromisso, será extinta a punibilidade. Caso negativo, o processo vai prosseguir, mas podendo haver prorrogação de prazo. É importante que as condições para gozar desses referidos benefícios sejam concedidas se o infrator procurar reparar o mal que lhe causou. Então, pessoal, é isso. Obrigada e leiam a Lei 9.605 de 1998. Até a próxima!